Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós continuaremos estudando os efeitos que podem ser aplicados nessa nossa associação com a sonoridade no sentido da tecnologia que aplicamos a ela sobre é, circuitos, né? Circuitos fechados. Então, dentro de um circuito fechado, o organizador desse circuito, dessa, eu diria até mesmo casa de se estar sobre efeitos, sobre sensibilização, é uma estação de cerebelar, né? Essas nossas ligações e contrações com a vida. Temos condições de fazer organizações que conduzem nos a um efeito cognitivo que pode ser dado como descrito pela sofisticação da memória, né? Então, algo que eu faço, ele sofre uma intelectualização dos recursos técnicos que a gente tem para descrição, principalmente científica. E aí a gente constrói uma camada ciente para saber sobre essa organização, né? E nós estamos estudando não porque nós não conhecemos ela, mas porque queremos nos relacionar a ela de forma ciente, né? Então, o que é o insciente e o ciente, né? O ciente é aquele que sabe que as coisas não acontecem por acaso, né? Que sabem que todas as descrições são auxiliadoras para a revelação em um sentido mais, eu diria, visível para as pessoas. Então, tudo que é invisível, e é sentido, as pessoas olham umas para as outras assim e falam: o que é isso? Aí a pessoa fala: eu tô sentindo medo. Aí a outra fala: medo? Mas isso aí todo dia acontece. Aí a outra fala assim: não, mas eu não sinto isso. Então, essa variação de descrições para um tipo de energia sentida, né? Uma conexão, ao longo dos anos foi ganhando esses passes de contrato. O que é um contrato social? É você se manifestar com a turma e falar: eu acho que é isso. E o outro fala: eu acho que é isso, eu acho que é isso. E aí você junta esses achados e dirige esses achados de forma delegada. O que é delegar? É dizer que isso está mais para isso, estatisticamente, segundo a nossa reunião, né? Porque a nossa reunião é a coisa mais forte que a gente tem para para definir menções a essa honra de viver sobre a sentimentalização dessas energias a partir de processos descritivos. Consciência é o nome desse conjunto
que nos eleva sobre as divisões de consciência. Um professor busca dividir sua consciência sobre determinado tipo de ver a realidade de acontecimentos. Tudo isso é uma apreciação de estar sobre a vida, porque todos nós conseguimos estar, mas estar com qualidade são só os estudantes que vão conseguir estar, porque estudar é se adaptar à consciência do poderoso. E quem que é o poderoso? É o que é estatístico sobre nós. É o que a maioria vê no sentido da verdade. Ver de verdade. Mesmo que não seja visto. Então a detecção ela é uma verdade e há muitos anos atrás sonorizações, principalmente da interação de animais desconhecidos, porém próximos de nós, em manifestação de energia e conflituações de campo eletromagnético que a gente tem, né, esse campo, faziam com que as pessoas achavam que as coisas eram poder de Deus, era magia, era isso e aquilo, né? Então a desconfiança sempre foi uma manhã para nós lutarmos. E aí na luta dessa desconfiança, a gente foi intelectualizando-nos em educação e pesquisa, né? Para fazer com que a maioria das pessoas houvesse a sociedade decomposse tudo, desse a um veículo a oportunidade de todos nós sermos levados ao conhecimento. Aí a gente tem as notícias. Então a notícia de que o que as pessoas achavam que era um fantasma não era um fantasma. Era algum animal, era algum problema na residência, era alguma coisa assim. Então isso é revelação. E rever as coisas são coisas que não estão aptas para todos nós, né? A gente consegue essa capacidade com a sensibilização para as coisas. Por isso que ser pai é muito mais do que gerar um filho. É você praticar essa sensibilização, essa revisão daquilo que você ajudou a gerar no sentido embriológico da coisa, né? Então, bom, tudo que a gente coloca o dedo, né, difere por conexão em mínimo, médio ou alto grau, né? Isso, um circuito pode dar à consciência essa verdade, né? E é por isso que a gente tem hoje em dia muito trabalho com escalas, porque os níveis dirigem muitas pessoas em faixas de conscientização, de consideração. Qual que é o seu nível nessa prova? Qual que é o seu nível nessa conversação? Qual que é o seu nível de inteligência para dirigir um automóvel? Você é capaz de dirigir esse mesmo automóvel em Londres, nos Estados Unidos, né? Será que lá existe um medo, um fenômeno que te impede de dirigir como você
dirige aqui em Minas Gerais, então você começa a ter essas sensibilizações, essas nuances, e elas vão te gerando essa curadoria, essa revisão, esse filho em você, né? Você começa a se revisionar, porque é melhor você se revisionar primeiro antes de ter alguém para ser revisionado por você. Enquanto você não aprender a se revisionar, tome cuidado. Você ter alguém a ser revisionado por você sem você se revisionar é um perigo. É muito perigoso. Eu não aconselho ninguém a tentar dizer que é capaz de que isso seja acontecido. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é super perigoso para a vida. Muitos de nós morreram por causa disso, por falta de noção, né? Então, por isso a gente conversa hoje, a partir dessa noção. E a minha busca com esse vídeo é aprender mais sobre essa graça que que construiu, né? Que desconstruiu a falta de visão, de revisão, e ao revisionar, construiu, né? Gerou um instrumento de memória para esses efeitos e até mesmo uma receita de organização dentro do sistema para que as ondas que soamos, que contratamos, que funcionamos frente à nossa moeda energética, a nossa energia, soem efetivadas por essas noções de revelações pelas revisões dos nossos grandes antepassados, nossos grandes familiares, seres humanos, né? Então, se hoje a gente sente muito, é por conta, e a gente tenta organizar esse sentimento na elevação que a gente emana estar, por mais que seja muito desnaturada no sentido da derivação, né? A gente pode consolidar, talvez, em um momento polinéstico, isso como uma ordem de grandeza superior, porque nossos antepassados nos doaram suas revisões, né? E seus filhos, suas graças, né? Por mais que tenha muita desgraça também, né? Levando para um lado mais natural da realidade, né? Sem muita sofisticação de só agradecer. Tem muita desgraça que foi doada também. E aí hoje em dia a gente tenta usar essa desgraça para não repeti-la, apesar de que parece que em momentos de desespero as pessoas se submetem a essas desgraças, né? Bom, então continuando aqui, nós vamos lá. Para quem não tá aqui, não estava aqui ontem, a gente foi, não estava aqui no vídeo anterior, né? A gente foi com o compasso da busca da intelectualidade por aprender sobre esses efeitos, a gente foi navegando e
nos orientando aqui, a partir dos slides, né? Hoje a gente vai... Ontem a gente viu os efeitos dinâmicos, né? E aí hoje a gente já vai partir para o segundo. Efeitos de ganho e distorção. Então vamos lá. Vejam só, você na realização de experiências e cuidados no controle de si mesmo, você sabe que quando você entra em algum ambiente, né? Essa entrada aqui, ó, esse momento aqui, ó, ele inaugura um momento inicial, ó. O que é esse zero aqui? Esse zero representa que você antes estava com um zero, né? Quando você entra por qualquer porta de um local fechado, que a gente pode falar de sistema fechado, por exemplo, você entra num shopping, você entra na casa de alguém, você inaugura um novo estado de si. Então existe uma mutação por agência. Qual agência que é essa? É a agência do agir que faz você agir perante a instalação nova. Que é essa instalação tem muitos recursos de organização que são regrados pela organização objetiva. E aí, por que eu falo objetiva? Porque no nível organizacional de qualquer local, né, você tem uma organização objetiva e uma organização subjetiva. Ou seja, aqui é um caminho das ideias e aqui é um caminho dos materiais. É isso mesmo. Platão está... Eu concordo plenamente com Platão nesse sentido, porque 1, 2, 3, testando. Parece que voltou aqui, ó. Agora a câmera que parou, né? Tive um problema aqui, né? Quase que levei uma rasteira aqui agora, né? De vez em quando acontece isso. Bom, voltando aqui no pensamento. Só conferir aqui. Tá certo. Voltando para o pensamento. Então, eu geralmente me dirijo quando existe esse início aqui, ó, a entrada de algum lugar, ela ocorre com essa manifestação de sensação que é carreada pela objetividade da organização dos materiais dispostos
ou seja, passagens, locomovia, né? A locomoção, passagem, o que é possível fazer. E aqui a subjetiva é onde que mora o pensamento, né? O porquê, né? Por que que fulano colocou assim? Por que que tá assim? Por que que foi feito assim? Então eu sou tudo é quase que um casamento. Eu estou no partido de estabelecer uma organização sobre isso. E essa organização é a minha face, é a minha harmonia, é a minha reação em cadeia disso, né? Qual cadeia? A cadeia desse efeito de ganho e de distorção. Por que que a gente fala efeito de ganho? Porque se você for sensível bastante, você vai ver que toda vez que você vai em um local novo, você ganha experiência e você se distorce por ela. Como? A partir disso daqui, ó, você observa a organização objetiva, você observa a organização subjetiva e você está aqui, ó, entre elas. Esse aqui é você voando sobre essa realidade, né? Seu cérebro, né? Tá vendo como a célula ela é incrível no sentido da potência de descrever esses paraísos em nossas vidas, né? Paraísos o quê? Para comunicação, para entrar e sair de um diálogo, por exemplo. Porque agora que tá o pulo do gato, né? Até mesmo dialogar é musical, é mágico, né? Se você não entende o que eu tô falando, veja o vídeo anterior dessa série. Então vamos lá, ó. Efeitos de ganho e distorção. Então esses efeitos alteram a saturação do sinal da guitarra, criando desde uma leve crocância até uma distorção pesada. Eles simulam ou intensificam a forma como válvulas. E aí a gente tem que ver aqui, ó. Válvulas são dispositivos mecânicos que controlam o fluxo de líquidos, gases e outros fluidos. Ou intensificam a forma como válvulas e amplificadores são levados ao limite. Então vamos levar isso para a nossa consciência, né? Vamos carregar isso no nosso hardware. Então você tem um sinal, né? Esse aqui é o sinal. Esse sinal, ele tem esse lado aqui, ó, né? É o sim e o não, né? Sim e não. O sim e não é mais ou menos isso daqui, ó. Sim, não, sim, não. Isso é o sim e não, ó, tá vendo? E aí, esse sim não
para a gente, representa basicamente o equilíbrio. O equilíbrio é esse sim não. É você saber da possibilidade de sim e não. Por quê? Porque o sim e não é o controle disso daqui, ó. Tá vendo? Esse controle aqui, ó. Ó, aí. Pronto. Se sim, se não. E aí você controla. Ó. Então, sim, o não vai controlar o quanto, a proporção. E aí, imagina só, quando você pega uma panela e você emana fogo sobre a panela, você está provocando um movimento de partículas de átomos desse material aqui, ó, desse metal, não é mesmo? Você não está provocando um movimento de átomos? Ok. Só que se aqui fora é um ambiente externo e está frio, vai demorar muito tempo para esses metais, eles vão demorar mais tempo para chegarem no movimento limite. Qual que é o movimento limite desses metais? É o movimento dos átomos desses metais. É o movimento que permite que os átomos continuem se movimentando entre esse metal, né? Nesse metal, em linha de metal, limite, linha de metal. É quando eles conseguem dizer sim e não. Então, enquanto eles conseguem dizer o sim e não, nesse metal, a partir da calorimetria recebida por essa chama, eles estão equilibrados. Eles estão harmonizados. Quando você aumenta tanto esse... Aqui fora tá calor, por exemplo. Aí fica mais fácil da propagação desse fogo acontecer, porque ele perde muita energia para o meio. Porque a gente tem a troca de energia para o meio. Certo? Beleza. Aí o que acontece, cara? Se você der muita energia, mas muita energia para os átomos que estão em harmonia nesse metal, eles vão se ejetar. E essa ejeção vai corromper o metal. Você está entendendo o que é a corrupção de um metal? Né? É quando você estressa ele, você desalinha o movimento dos átomos, você arranca os átomos do seu limite, você fornece mais do que o limite. Então, esse sinal aqui, ele tem como ser saturado. A saturação de um sinal é levar ele ao limite. Só que o limite, ele é um local, né? O limite é um local, é um lugar, né? Que existe muito risco, muita insegurança. Esse é o limite, esse é o lugar da qual a saturação leva. Então, quando falam para você saturação de sinal, é que se você fornecer mais
ele vai dizer sim ou não. Ele vai perder o sinal. Saturar o sinal é o limite do sim não. Você entendeu? É como se você pegasse a perna e abrisse o mais, estendesse esse arco aqui, ó. Você fizesse um esticar aqui da perna o máximo possível que você consegue, sabe? Então, isso aqui é saturação de perna. Saturação de sinal é você chegar nesse local, ó. Porque se você fornecer mais, você rompe a harmonia e você fere a imagem, a qualidade do som. E isso é muito preocupante para quem gosta e trabalha com som. Então, esses efeitos alteram a saturação do sinal da guitarra, criando desde um leve crocância até uma distorção pesada. Eles simulam ou intensificam a forma como válvulas e amplificadores são levados ao limite. Beleza. Então, a gente pode fazer essa elevação ao limite desses átomos de elétron carregados por vibração sonora provocada pela tensão das cordas. A estratosfera não é o nome certo, né? A atmosfera, por exemplo. Drive vem com o ouvido, né? E dirigir. Significa aqui, ó. Produz saturação leve e moderada, imitando o amplificador. Leve e moderada. Tá bom. Então, o que é isso para você aí, estudante? Vamos pegar se você um desvio padrão, muito pequeno, certo? O que é um desvio padrão? É que se você olhar aí, tá com um problema aqui no 1, 2, testando. Aí, voltou. Tá dando problema aqui no microfone. Sem encostar. É o padrão, desvio do padrão, né? Voltando aqui. Então, vamos lá. Então, você percebe que o desvio padrão, ele é muito pequeno. A imagem de uma onda, ela é bem semelhante à outra, né? Então, você tem, tipo assim, um acolchoamento
uma acústica, no sentido da representação sonora, muito constante, né? Tá, esse é o sinal. Você aplicar, você ligar o overdrive aqui, ó, olha o que vai acontecer com a onda. Vai fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Sabe? Ela vai começar a fazer umas assinações, ou seja, oscilações elevado à saturação. Porque saturação, a gente não viu no slide anterior aqui, ó, que é você estar no limiar, no limite do sim e do não, como se você tivesse que se você oferecer mais energia do que isso, se você fizer qualquer coisinha, você está em risco, né? Então você tem que seguir na maior harmonia possível sobre isso, porque a leitura de uma saturação, ela é muito expressante, sabe? Qualquer vacilo é expressivo, entendeu? E aí você pode ser julgado por essa expressividade. É como se você estivesse gravando um vídeo. Aqui você grava um vídeo em casa e aqui você grava um vídeo no auditório. Entendeu? Que você é visto por várias pessoas, isso e aquilo e tal. Então tem esse risco, né? Qualquer coisinha que você fizer errado, você vai ser visto por várias pessoas. Esse é o overdrive, né? Som quente, suave e responsivo à dinâmica do músico, ideal para blues, rock, clássico e worship. Lembrando que isso é a sistematização da utilidade desse overdrive só é boa se você tem bom instrumento e bom, né? O conjunto dos bons, né? Se você anda com uns bons amigos, né? Uma boa guitarra, bom amplificador, bom cabo, né? Obviamente, vai funcionar o overdrive com qualidade, sem prejudicar você e te traumatizar no sentido da relação com a guitarra. Tem muita gente que desiste de ser um aperfeiçoado em casa de sonoridade, né? Por causa que lhe deu na vida com muitos traumas de sonoridade. Se ouviu no microfone ruim, tocou guitarra num amplificador ruim, a guitarra não era tão boa, isso e aquilo. Então isso faz a pessoa perder o céu, o limite, né? A nuvem de carregar-se para essa atividade. Então toma muito cuidado, porque ainda mais aqui no nosso país, que a gente tem muito pouca educação musical ofertada pela escola pública. A gente fala muito pouco disso. A gente não tem muita amizade com isso, né? Salvo em alguns locais que são salvados por alguns anjos aí, no sentido de pessoas boas que tentam levar o conhecimento, a alegria disso para a comunidade, né? Mas aí não funciona tão bem, né? Para funcionar bem tem que ser o poder, a união. E aí a gente sofre com isso. Distortion. Próximo que a gente vai ver é o distortion. Ou distorção, né?
Então vamos lá. Se eu pego uma linha e torço ela não fica assim, ó. Olha só. É o mesmo comprimento, né? Eu tenho aqui um comprimento. Ver se isso aqui eu tenho um comprimento e aqui eu tenho outro comprimento. Deixa eu ver. Só ver aqui. Não lembro da. Ah, aqui, ó. É isso aqui. Quase. Né? Aqui, né? Então é o mesmo comprimento, né? Vamos pôr que esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. O comprimento 1 é igual ao comprimento 2. Né? Essas dois sinais, essas duas ondas têm o mesmo comprimento. Mas a distorção, o que que ela fez? Né? Ela não torceu a onda. Quando você torce alguma coisa que tem a caracterização de que tem uma força de que tem uma ligação, que é ligado, né? É que, por exemplo, uma maleável, né? Se você usa uma força, uma distorção, uma força aqui, ó, F1, para torcer essa linha, quando você desliga F1 dessa linha, isso aqui volta com uma força de reação contrária e volta para o seu F0, né? Ou seja, volta para cá, ó. Isso, no sentido atômico, é como se você gerasse luz. Isso daqui, ó, distorção, é como se você fizesse luz no sentido atômico, por causa da ejeção dos elétrons das orbitais. Elétrons elétrons, eles são o quê? Eles são reagentes. O que o elétron faz quando ele sai do seu núcleo, né? Ele constrói uma explosão. É uma energia muito forte. Tá, mas é uma energia muito forte que a gente chama de luz. Mas por que não machuca a gente? Ora, machuca sim, faz você ver. Então o elétron, quando ele explode, quando ele sai do átomo, é muita, mas muita energia que acontece. Você sabe por que você não sente de outra forma a não ser visível essa energia? Porque ela é de ordem eletromagnética. A gente está falando da elétron, dos átomos, né? Então, se fosse o próton, talvez você sentiria mais do que a visão. Por isso que a luz acontece, né? A ejeção, a energia das coisas gera rompimento de elétron. Os elétrons que ficam na estatização da atmosfera, né? A gente tem muitas atmosferas que são muito carregadas, né?
E tem massa na atmosfera também. Aliás, o movimento das massas da atmosfera é que fazem com que o som seja propagado, né? A vibração dessas massas na atmosfera cria uma faixa para propagar o som, que ao ser distorcido, né? Ao ser distorcido, você tem chuvas de elétrons que podem ser dados como luz sonora, né? A gente pode chamar isso de luz sonora. Não é problema algum. Então, olha só, distorção. Saturação mais intensa e comprimida. Então, você tem a saturação que a gente viu, só que ela está mais intensa e mais comprimida. A comprimida aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, o risco, ele tá mais visível, né? Aquela coisa tá mais intensa e mais comprimida. Mantém o mesmo timbre, mesmo com variação na palheta, na palhetada, usado em hard rock e metal, né? Porque geralmente você cria um faixão, né? Um faixão de corrida. Então tem, ó, olha só que legal a analogia que eu vou fazer, ó. Analogia de campo de som. Então tem sons, tem linha de expressão sonora que são passeios. Tem linhas de som que são estradas. Tem linhas de som que são autódromos. Tem linhas de som que são pistas. E etc. Né? Então você tem linhas de som que são dadas para princípios de harmonização ou inspiração. Eu gosto dessa palavra, inspiração, porque o ar, a intelectualidade do ar, ao inspirar, nos dá condição de reestabelecer a nossa relação artística com as paisagens sonoras e visuais. Vamos ver aqui. Olha só que legal. Várias faixas, né? Então você pode. Hoje em dia você tem como observar muito bem os efeitos sonoros com esse tipo de alfabetização aqui, ó. Que é a representação colinérgica da transdução do sinal eletrônico para um sinal de detecção, um sinal de contraste, né? Um alfabeto contrastante. Aqui a gente está entre o preto e o azul e essa matriz aqui, ó, que estabelece um canal, uma escala, e dentro desse meio aqui, ó, desse zero cartesiano, você tem os pontos de descaracterização desse zero, que vira uma sonoridade, uma imagem sonoródica. E aí as pessoas conseguem ver o sono das outras a partir disso. Eu mesmo, se fosse agora
no consultório da pessoa que vê sono, né? E falasse com ela, ó, como é que você vê? Faz aqui, ó, quais que são os caminhos cartesianos para considerar o que está acontecendo no som? Eu interpretaria o cérebro facilmente, conseguiria dizer, dirigir, navegar entre o cérebro a partir de estímulos que modificam isso. E eu até consigo ligar um filme e rodar esse filme sobre essa realidade. Então não é uma o sono não é uma autoridade. Ele pode ser reinado por um rei, um sonhador, né? Você consegue reinar sobre o seu sonho, né? Ele não ele não precisa ser subjetivo. É claro que isso são coisas para poucas pessoas, né? Porque por causa do ser humano e sua falha, né? Os som sujo, cheio, quase explodindo. Ondas sonoras quase quadrada com muito sustain. Marca registrada do rock psicodélico em inglês. Então, eu não conheço esse efeito. Eu vou perguntar aqui. Eu vou aqui, ó. Descreve. Ixi. Não. Vai, então. Aqui, ó. Fuse, saturação extremamente aguda. Então tá na saturação ainda. Saturação. Extremamente aguda. E caótica. O fuzz é o efeito de saturação mais radical. Fuzz mais radical. Vamos ver aqui o que significa fuzz. Penugem. Legal. É. Então esse fuzz, né? Fuzz é como se fosse a geração por fios, né? Forma por fios, né? Ou visão por fios. Por quê? Ela é extremamente aguda e caótica. É como se fosse uma mecha de cabelo. Você tem a formação, a imagem por fios, ó. Isso é o fuzz. Isso para nós descrever o fuzz é melhor utilizar isso daqui, ó. Então essa imagem aqui, ó, remete à saturação. Por quê?
Porque se você satura alguma coisa, você modela os pixels, por exemplo, de uma imagem, você modela os pixels para que eles se encontrem em uma faixa bem fina para criar essas linhas de faixas semelhantes, né? No sentido dos contornos de imagem. Olha cá, ó. Os pelos aqui, isso aqui é fuse, né? Isso é legal porque vem de imagem mesmo, né? Vem de cabelo, composição corpórea. Então é como se você tivesse acabado de acordar e o seu cabelo estivesse todo despenteado, né? Ou o despentelhar do som. Então o fuzz é isso. É você transformar um plano por exemplo, telha, né? É você telhar, né? Se você tem alguma coisa aqui assim, ó, né? Por exemplo, essa imagem aqui, né? Isso aqui é uma faixa. Se você faz isso aqui com essa faixa aqui, ó, continua sendo a faixa, mas você meio que impera sobre ela esse efeito fuzz. Você desconstrói a faixa e reconstrói ela com fuzz, né? Você gera essa saturação extremamente aguda e caótica. Aqui, ó. Tecnologia clipping quadrado. Transistores de germânio ou silício empurram o sinal até deformar completamente a onda. A onda sonora fica quase uma serra, né? Vamos ver aqui, ó. Imagem da onda fuse. Onda sonora. Não. É capaz que não vai achar, não. Teria que ter mais artigos disso. Será que isso aqui. Onda sonora do Turing. Ah, não. Aqui é ícones. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem fuzz. Ah, legal, ali, ó. Tem as penas aqui, ó. A gente não tem da onda sonora, mas a gente tem aqui do. Aqui, ó. Isso aqui. Pena. Então isso aqui pode ser. Pode servir como pra nós. Quem não tem cão, caça com gato. Quase uma serra. Como sou, o som fica explosivo e sujo. Sustain infinito, timbre áspero, cheio de grãos. Muito usado no rock psicodélico, garage indie. Vamos ver aqui se a gente acha algum. Deixa eu ver se tem aqui.
Aqui é no Creative Commons. Vamos ver se a gente acha aqui. Hum, não parece que é. Hum, ah, tá difícil. Degrau. Aí, ó, tem uma aqui, ó. Notícia nacional, lista. Não, mas não é isso que eu quero. É, deixa pra lá, né? Qualquer coisa, você aí procura e escuta. Como soa muito usado o rock psicodélico, garage e indie. Então é basicamente isso. Só que quando fala sujo, não é que é sujo mesmo. É que é sensação, né? Sensacionalista, né? É como se você... O sujo aqui é uma expressão sensacionalista, né? É uma coisa que, tipo assim... Sabe quando você tá limpo e você vê outra pessoa suja e você fala, ah, estou mais limpo. É mais ou menos isso, é para criar esse gradiente de sensação, né? Por comparação, por efeito de organização de complexidade sonora. Por isso que a cura tem muita cura no sangue. Ó, no sangue, no song, no song. Booster. Aumenta o sinal sem colorir ou colorindo ligeiramente. O booster não distorce por si só, mas amplifica o sinal. Aumenta o sinal sem colorir. Eleva o volume do sinal antes de entrar no amp ou em outro pedal. Peraí, aumenta. Mas amplifica o sinal. Então, booster é um cara que amplifica o sinal. Ele eleva o volume do sinal antes de entrar no amp ou em outro pedal. Pode procurar o amplificador até a saturação. Pode realçar frequências específicas. Então é como se você tivesse uma bateria aqui, né? Uma bateria. Aí você manda o sinal para ela e aí o sinal vai chegando e ela vai guardando o sinal aqui, ó. Aí quando chega no, por exemplo, no 2x, no 3x, no 4x, por exemplo, desse sinal, ela vai e sai com o sinal 4x. É isso que ela faz, é como se fosse uma multiplicadora de sinal.
por exemplo, esse pedal booster, né? Então chega um sinal e sai basicamente, depende do seu controle aqui, ó. Você pode ir para 2, para 3, para 4 do sinal inicial. O efeito que a gente percebe disso é o som mais forte, mais encorpado. Então a gente tem um som mais forte, encorpado, camadas, né? Com mais camadas. Quando fala camadas aqui, eu falo camadas no sentido da individualidade do sinal, né? Camadas de si mesmo. Porque o som, a música, ela não é si mesma, ela é um conjunto de sis que fazem um programa, um argumento. Pode realçar frequências específicas graves, médias e agudas. Efeito percebido. Som mais forte, mais encorpado, ótimo para destacar solos. Pode transformar um overdrive leve em um drive mais agressivo. É. Aí em automóveis é outra coisa. Aumenta a tensão aplicada. Overdrive. É legal pra caramba. É quase as joias da rainha. Bom demais. Tube Screamer. Tube Screamer. Tube Screamer. Screamer. Errado, né? Screamer. Ahn, Overdrive com personalidade própria. O Tube Screamer é um tipo específico de overdrive, mas com curvas de equalização e clipping únicas. Características técnicas: clipping simétrico, realce natural e médios, corte leve de graves, onda fica suavemente comprimida. Como sou o som na cara, ajuda. Que isso? Som na cara. Ajuda a guitarra a cortar na mix. Se aumentar muito o volume e overdrive favorito de blues rock worship. Também, que é o que é clipping, né? Clipping. Coleta e análise de notícias e menções sobre um tópico. Aqui, ó, na eletrônica. Saturação de sinal ocorre quando um sinal é amplificado a ponto de suas pontas serem cortadas, transformando um sinal senoidal em algo próximo de uma onda quadrada. É uma forma de distorção que pode causar danos a componentes como queimar bobinas de alto-falantes. Vamos ver aqui. Ah, tá. Entendi. Criar metáforas visuais.
Olha só que legal. Cadê feed? Ok, eu não só quero saber o que é isso aqui, ó. Imagine a onda do som como uma linha que sobe para positivo e desce para negativo. Quando o sinal fica forte demais, ele ultrapassa o limite máximo que o circuito aguenta e a ponta da onda é cortada. No clipping simétrico, a parte de cima da onda é cortada igual a de baixo. Ah, legal. Os dois lados são espelhados como se fosse um corte perfeito. Entendi. O som fica mais equilibrado, harmônico, mais suaves. Então tá vendo aí o segredo? Esse, ah, esse aí é o grande segredo. Você não esperava, né? Tipo específico de overdrive. Com curvas de equalização e clipping. Então esse é o segredo, né? O segredo dos artistas. Qual que é o segredo dos artistas? Andar em boas companhias. Companhia de jesuítas, companhia de Jesus, companhia de Deus. Brincadeiras à parte. Então é isso. No vídeo de hoje a gente conseguiu ver mais sobre os efeitos sonoros dessa casa, dos sons na nossa consciência. Entendemos sobre esses ganhos e as distorções, né? Porque se você conseguir colocar massa na onda, fazer a massa da onda, você consegue desamassar ela e ver como ela pode ser riscos para a qualidade de vida, né? E o segredo se dá pelo sucesso daqueles que andam em boas companhias, em boas companhias. E o que é andar em boas companhias? É andar com as famílias certas, né? Com os instrumentos certos, com o entendimento certo, com a velocidade certa, com a com essa sofisticação, com essa ajuda, né, com esse tipo de ajuda. Então, isso aí é processo de seleção e ela não é natural, né? Essa é uma seleção artificial, é uma seleção que por mais que muitas pessoas tentam dizer natural, né? Ela tem o seu lado e natural de caçar, né? De ver as coisas que lhe faltam saber sobre a sua bondade, né? E manter a sua bondade no sentido de acompanhar os seus amigos, né? Então é isso que a gente sabe, esse é o segredo. E eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente continua essa brincadeira aí de aprender a saber sobre esses efeitos sonoros, sobre o lado da consciência, né? Eu vou ficando por aqui então e nós nos vemos num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!